Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Bom pessoal, hoje iremos trabalhar o primeiro vídeo de cálculo relacionado aos nossos números decimais. E no vídeo de hoje iremos trabalhar a transformação de um número decimal em um número fracionário. Então hoje iremos ver quais passos a gente tem que seguir para pegar nosso númerozinho com vírgula e transformar ele numa fração. Mas e aí, ficou curioso? Então, simbora! Bom pessoal, vamos ver aqui agora um pouquinho na teoria o que a gente irá trabalhar sobre essa transformação de um número decimal em um número fracionário. Mas primeiro, só relembrando um conceito dos números fracionários. A gente sabe que o número fracionário ele é composto de dois números, A sobre B, né? Lembrando que o número que está em cima, o número A, é chamado de numerador. E o número B, que é o número que está embaixo da nossa fração, é chamado de denominador. Vamos utilizar esses dois termos nas duas regrinhas que iremos seguir para fazer essa transformação, beleza? Bom, para transformar então um número decimal e um número fracionário, iremos seguir esses dois passos. O primeiro diz que no lugar do numerador, então aqui na parte de cima, né? No lugar do numerador, iremos escrever o nosso número decimal, porém sem a vírgula. Então, isso quer dizer o quê? Que nessa parte de cima da fração, para a gente poder transformar o nosso número decimal em um número fracionário, na parte de cima da fração, a gente irá reescrever o nosso número decimal, porém sem a vírgula. Então, se a gente tirar a vírgula, o nosso número decimal ele vira um número inteiro, né? Então, iremos reescrever o nosso número decimal como um número inteiro, apenas apagando a vírgula, né? E nosso segundo passo, agora relacionado ao denominador, diz: no lugar do denominador, iremos colocar o número 1. E, junto com ele, o número 0. Então, na parte de baixo do nosso denominador, a gente irá colocar sempre o número 1 e, acompanhado dele, o número 0. Porém, tem uma observação para o número 0 que a gente irá colocar. O número 1, a gente só vai repetir ele apenas uma vez aqui embaixo. Porém, o 0, a gente não vai repetir ele apenas uma vez. A gente vai repetir ele de acordo com uma outra situação, que essa é... Observação aqui, né? A quantidade de zeros que iremos colocar no nosso denominador é igual ao número de casas decimais do número decimal que estamos trabalhando. Então, isso quer dizer o quê? A quantidade de zeros que eu irei colocar aqui no denominador está relacionada à quantidade de casas decimais que o meu número decimal que eu estou trabalhando, né? Então, se o meu número decimal tem duas casas decimais, eu vou colocar 2 zeros aqui embaixo. Para a gente poder entender melhor essas definições aqui, vamos ver um pouquinho na prática como é que elas funcionam. Bora lá! E aí, pessoal, tudo bem? Bom, agora vamos ver aqui alguns exemplos, botando em prática aquilo que a gente acabou de ver na teoria sobre a transformação de um número decimal em um número fracionário, beleza? Mas antes, fica válida essa observação aqui, ó. Quando puder, simplifique. Essa palavra simplifique, ela vem no sentido de reduzir sua fração. Quando você puder reduzir, reduza a sua fração para o máximo que puder. E como assim reduzir? No caso, dividir. Quando o seu numerador e o denominador tiverem um divisor em comum, quando ambos os números eles forem possíveis você dividir pelo mesmo valor, efetua essa divisão. Nisso você vai reduzir sua fração. Aqui tem um exemplo, ó. 2 sobre 4, ambos os números, o numerador e o denominador, eles têm como divisor comum o próprio 2. Então, faça essa operação, faça essa divisão e no final eu reduzi a minha fração 2/4 para 1/2. Aí no caso aqui, o número 1 e o número 2 já não tem um divisor em comum que reduza esse meu valor. Então, simplifiquei minha fração aqui para o máximo que ela pode ser reduzida. Então, esse processo de simplificar vem no sentido, quando você puder reduzir ela, dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor, efetua essa operação. E vamos ver aqui agora na prática como é esse processo de transformação e, quando possível, simplificá-la, beleza? Bora lá, primeiro número aqui, 0,5. Quando a gente viu naqueles dois processos lá, ele dizia o quê? Que no numerador eu devo reescrever o meu número decimal, porém sem a vírgula. Então, se eu escrever 0,5 sem a vírgula, vai ficar apenas o número 5. Aí pode até surgir o questionamento, mas professor, e esse zero aqui na frente, se eu apagar essa vírgula não fica 0,5? Realmente,
Porém, esse zero aqui na frente, ele não vai me agregar em nenhum valor. Ele não vai modificar o meu número. 0, 5 e 5 é a mesma coisa, então ele não precisa aparecer, beleza? E a segunda regra dizia o quê? Eu coloco o meu número 1 embaixo e acompanhado dele o número 0. Porém, o 0 tinha uma outra observação. Lembra que estava aqui embaixo em azul? Que a quantidade de zeros que eu devo colocar aqui está relacionada à quantidade de casas decimais que o meu número tem. No caso, o 0,5 eu tenho uma casa decimal, então eu coloco 0 no final. Apenas isso. Então, seguimos aqui os nossos dois processos, né? Coloca o número decimal sem a vírgula em cima e no denominador você coloca o número 1 e o número 0 acompanhando ele. Só que a quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais que o meu número tem, beleza? Pronto. Aí entra essa observação aqui, ó. Quando você puder, simplifique a fração. No caso, o número 5 e o número 10, tem algum divisor em comum? Tem, que é o próprio número 5. Eu posso dividir aqui em cima por 5, né? Qualquer número é divisível por ele mesmo, né? E eu posso dividir 10 por 5. Vamos aqui, ó. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. 1 meio. Posso simplificar ainda mais essa fração? Não consigo mais reduzir ela. Então, 0,5 na sua forma fracionária é 1 meio. E aí agora sai aqui uma imagem do aplicativo Photomat comprovando aqui que o nosso cálculo aqui ele está corretíssimo, beleza? Bom, prosseguindo aqui então para o nosso outro exemplo para a gente praticar ainda um pouquinho mais esse nosso tema aqui, né? Então, 1,28. Como deve ser 1,28 na forma fracionária? Vamos ver aqui, né? Primeira regra dizia o quê? No numerador, você coloca o seu número, porém, sem a vírgula. Então, você reescreve o número decimal como um número inteiro. Beleza, primeira regra, confere. Na segunda, dizia o quê? No denominador, você vai colocar o número 1 e o número 0, porém com aquela observação. Quantas casas decimais eu tenho aqui no 1,28? Eu tenho 2 casas decimais, então eu tenho que colocar 2 zeros no final. Beleza? Então agora aqui eu tenho a fração 128 sobre 100. Posso simplificar ela? Analisando os dois números, eu percebo que ambos são pares. Então, se ambos são pares, eu posso dividir ambos os números por 2. 128 e o número 100 eu posso dividir ambos por 2, né? Aí, efetuando aqui minhas divisões, 128 dividido por 2 dá 64. 100 dividido por 2 dá 50. Fica até como questão de curiosidade, quando você divide um número por 2, você nada mais é do que está querendo saber qual a metade desse número. Porque se você observar as operações que envolvem o 2, na multiplicação, quando você multiplica um número por 2, você está dobrando aquele número. Por exemplo, 2 vezes 4, 8. E se você for ver, 4 mais 4 é 8, né? Então, quando eu multiplico por 2, eu estou dobrando o meu valor. E para divisão, é o processo inverso. Quando eu divido o número por 2, eu estou reduzindo ele pela metade o meu número. Por exemplo, o mesmo exemplo que eu citei anteriormente. 8 dividido por 2 dá 4. Qual a metade de 8? O número 4. Então aqui, se você observar, ó, 128 dividido por 2. Qual a metade de 128? 64. Qual a metade de 100? 50. Então, uma outra maneira assim rápida de você efetuar a divisão, do que você utilizar a chave e fazer todo aquele processo é... um número dividido por 2, sempre é a metade dele. Qual a metade de 100? 50. Aí assim você efetua a divisão em menos tempo, né? Bom, aí se a gente observar aqui novamente, já adiantei a informação, né? 64 e 50, ambos são divisíveis também por 2. Ambos são pares, qualquer número par é divisível por 2. Aí no caso, 64 dividido por 2 dá 32, e 50 dividido por 2 dá 25. Aquele mesmo conceito também que eu dei a dica, né? Qual a metade de 64? 32. Qual a metade de 50? 25. Nisso, a gente pensando nesse conceito de metade, a gente reduz muito tempo durante nossas operações. Beleza. Aí analisando aqui nossa fração, ó, 32 sobre 25, não tenho mais nenhum divisor em comum. O 32 e 25 não consigo
pegar um número e dividir ambos por esse mesmo valor. Então, significa o quê? Que aqui eu devo parar. Opa, pessoal, tudo bem? Passando aqui para poder corrigir uma certa informação que foi dita aí no vídeo, né? Sobre a questão da simplificação. Foi dito ali, né, que o 32 e o 25 não tem mais nenhum divisor em comum, então a gente para por ali mesmo, né? Só que essa informação saiu um pouco equivocada. No caso o 32 e o 25, eles têm um divisor em comum, que é o número 1. 32 eu posso dividir por 1 e 25 eu posso dividir por 1, né? Só que aí que tá o detalhe, né? Quando na simplificação de fração, se você chegar num certo momento em que o divisor comum entre o numerador e o denominador é apenas o número 1, aí você pode parar, porque você não vai conseguir mais reduzir sua fração. Por quê? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, né? 32 dividido por 1, 32. 25 dividido por 1, 25, né? Por isso até que num certo momento eu falei equivocadamente, né, que já não daria mais para reduzir porque não tinha nenhum divisor em comum. Só que no caso, eu falei no sentido que, tipo, não tem mais nenhum divisor que eu vou conseguir reduzir a fração, né? Essa informação saiu um pouco equivocada na hora da gravação, né? Por isso estou passando aqui para corrigir. Mas lá, eles ainda têm um divisor em comum, que é o número 1. Porém, quando você estiver simplificando sua fração e o divisor em comum entre os dois números for apenas o número 1, aí você pode parar porque você não vai conseguir mais reduzir sua fração. Aí você vai ficar na mesma constante de sempre. Então, só passando para corrigir essa informação, beleza? Bora voltar para o vídeo. Pronto. Não posso mais simplificar, no caso, reduzir minha fração, então essa é a resposta que eu quero. Então, a forma fracionária de 1,28 é 32 sobre 25. E olha aí no aplicativo aí, comprovando que nosso cálculo está totalmente correto. Beleza? Agora, vamos aqui para o nosso último exemplo. 0,001. Vamos lá. Primeira situação, como foi dita, né? Você tem que reescrever o seu número decimal sem a vírgula. Então, reescrevendo ele como um número inteiro. No caso aqui é apenas o número 1. Aí, aqui é o mesmo válido para o 0,5, o mesmo conceito, né? Se eu apagar a vírgula, esses 3 zeros na frente do 1 não vai me agregar em nada, não vai alterar e aumentar o meu valor. Beleza? Já a segunda regra dizia o quê? Coloca-se o número 1 embaixo e acompanhado dele o 0. Só que a quantidade de 0 está relacionada à quantidade de casas decimais. Então, vamos ver aqui quantas casas decimais eu tenho aqui no meu número. 1, 2, 3 casas decimais. Então, eu devo colocar 3 zeros no final. Então, 0,001 eu reescrevi na forma fracionária de 1 sobre 1000. No caso aqui, essa fração eu não posso mais simplificar ela. Ela realmente é desse jeito, né? Então, tem frações que vocês vão conseguir simplificar, mas tem frações que, quando você transformar, não dá para simplificar, já é a resposta final. E olha aí no aplicativo, confirmando que a nossa fração ela está correta, beleza? Então, esse é o esquema de você transformar um número decimal em um número fracionário. Você coloca na parte de cima da minha fração, o numerador, o número decimal, porém sem a vírgula, então reescreve ele como um número inteiro. E na parte de baixo, no denominador, você sempre irá colocar o número 1 e na sequência dele o número 0. Só que lembrando, né, a quantidade de zeros que você irá adicionar está relacionada à quantidade de casas decimais que você está trabalhando. Então, se a gente tem um número decimal que tem 4 casas decimais, eu irei colocar 4 zeros no final. 5 casas decimais, 5 zeros e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, chegamos aqui a mais um final do nosso vídeo. Esse primeiro vídeo que a gente começou a adentrar um pouco em algumas operações relacionadas aos números decimais, né? Mas também esse ainda é apenas o primeiro. Fico aguardando vocês que os nossos próximos vídeos a gente vai agora adentrar nas operações básicas, a soma, multiplicação, a subtração e a divisão envolvendo os números decimais, beleza? Então, ainda fique atento. Por isso que é importante você se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos que estão prestes a chegar aqui no canal, beleza? Para você também não perder nenhuma novidade e ficar por fora. Então, pessoal, também
peço o apoio de vocês para deixar o joinha e deixar o seu comentário aí no nosso vídeo, né? O que você achou dessa videoaula? Você gostou? Teve alguma coisa que não lhe agradou muito? Teve alguma situação que ficou a desejar? Por favor, deixe seu comentário para a gente poder analisar e ver quais pontos a gente tem que melhorar nos nossos vídeos, né? Para também não ficar sempre repetindo o mesmo erro, né? Então, por isso, eu peço o apoio e a ajuda de vocês. E também, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso TikTok e no nosso Instagram, para também não perder nenhuma novidade nas nossas redes sociais. Então, pessoal, agradeço pela atenção e espero vocês no nosso próximo vídeo aula. Até a próxima!